Boa noite, meus caros amigos. Neste vídeo nós vamos tratar do crime tipificado no artigo 341 do Código Penal, denominado autoacusação falsa. O objeto da proteção jurídica contido no crime do artigo 341 envolve a administração da justiça e o seu interesse, na verdade dos fatos. A justiça sempre tem interesse em aproximar-se ao máximo possível da verdade tal qual os fatos tenham ocorrido. Então, aqui também o que se busca proteger é exatamente a administração da justiça pautada pelo seu interesse na verdade dos fatos. A tipicidade objetiva do crime do artigo 341. O núcleo é acusar-se, que tem o sentido de autoproclamar-se, de acusar a si mesmo, de chamar para si. Então, acusar-se tem esse sentido de autoproclamar-se. E acusar-se perante quem? Autoacusar-se perante quem? Perante a autoridade. A lei fala autoridade, neste caso nós pensamos que pode ser uma autoridade policial, pode ser uma autoridade do Ministério Público ou pode ser uma autoridade judicial. Então, acusar-se perante a autoridade ou de crime, do que ele se autoacusa? Ou de crime inexistente, ou de um crime existente, mas praticado por outra pessoa. O sujeito chama para si, perante um delegado de polícia, perante um promotor, perante um juiz, ele chama para si a responsabilidade, ele acusa a si mesmo, chamando para si essa responsabilidade em relação a um crime que ele sabe que não existe, o que é pouco comum, ou em relação a um crime que ele sabe que existe, mas que foi praticado por outra pessoa. E aqui temos uma observação importante. A autoacusação falsa deste crime do 341 é só de crime, não cabe autoacusação falsa, de contravenção. A lei fala, o 341 fala especificamente em autoacusação falsa de crime, de crime inexistente ou de crime praticado por outra pessoa. A pena, no caso do 341, é de 3 meses a 2 anos de detenção ou multa. Então, a multa aqui, a exemplo do que também acontece no 340, a multa aqui também é alternativa. Ou aplica-se a detenção ou aplica-se a pena de multa. A tipicidade subjetiva do crime do artigo 341, não há necessidade, o dolo é genérico, não há necessidade de qualquer propósito específico, qualquer dolo específico na autoacusação que o agente faz. Basta a vontade que ele tenha de acusar a si mesmo, e isso já é suficiente para, do ponto de vista da tipicidade subjetiva, de gerar o crime do artigo 341. O motivo que o levou a isso, qualquer motivo serve, não há dolo específico. Embora na prática a gente saiba, até pela experiência, que a maioria dos casos de autoincriminação, de autoacusação falsa, serve para acobertar a verdadeira autoria de um crime. Normalmente, quando o sujeito é levado a autoacusar-se de um crime, é porque de alguma maneira ele está querendo proteger alguém ou ele é pressionado para proteger alguém. Acontece muito, é claro que são casos de inimputabilidade, mas acontece muito, por exemplo, de inimputáveis, de adolescentes, chamarem para si, em casos de tráfico de drogas, a propriedade de uma certa quantidade de droga que foi encontrada em certo lugar, que na verdade muitas vezes pertencia a um adulto, mas que o adolescente, ao detectar essa situação e ver a possibilidade desse adulto ser responsabilizado pelo crime de tráfico, ele vem e diz, não, a droga era minha, eu que era o dono da droga, etc., quando na verdade não era. Então,
Então é um exemplo que acontece bastante. É claro que esse adolescente não poderá ser julgado por crime de autoacusação falsa, mas poderá eventualmente incorrer num ato infracional cuja tipificação é o artigo 341 do Código Penal. Né? Esse é um exemplo apenas para ilustrar aí a figura do artigo 341. A tipicidade subjetiva, então, envolve apenas dolo genérico, como eu disse, não há necessidade de dolo específico, né? Embora a gente saiba, como eu disse, que a maioria dos casos de autoincriminação serve para acobertar a verdadeira autoria de algum crime. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, exceto o autor verdadeiro do crime, porque esse não tem como praticar uma autoacusação falsa. Então, o sujeito ativo do crime do 341 é qualquer pessoa, menos o autor verdadeiro do crime. E o sujeito passivo, o Estado, né? A administração da justiça, que é, na verdade, responsabilidade do Estado. Então, o Estado é a vítima, né? O sujeito passivo do crime de autoacusação falsa. O momento consumativo se dá no momento em que essa autoacusação chega ao conhecimento da autoridade destinatária. Quando a autoridade destinatária toma conhecimento da autoacusação falsa, neste momento está consumado o delito do 341. É possível nós falarmos em tentativa? É possível, mas muito difícil de ocorrer na prática. Primeiro, a autoacusação falsa pode se dar na forma unissubsistente, oral, que é o mais comum, né? A forma unissubsistente mais comum é a forma verbalizada, dita, oralizada. Então, neste caso, não é possível, porque ou a pessoa fala e consuma, né? Ela diz, fui eu que pratiquei tal crime, e isso já terá consumado o crime, ou ela nada diz, e daí nada dizendo não há conduta, e não havendo conduta não há tipicidade, e não havendo tipicidade não há punibilidade. Então, na forma unissubsistente, não cabe tentativa, porque ou a pessoa fala e está consumado, ou não fala e não tem conduta. Agora, na forma plurissubsistente, que é aquela forma de etapas sequenciadas, né, em que a execução se dá por etapas sequenciadas, na prática é muito pouco provável que aconteça, mas dá para imaginar, por exemplo, que o sujeito faça uma autoacusação falsa de forma escrita, bote essa carta no correio endereçada à autoridade determinada e por algum motivo essa carta, esse documento, ele se extravia, não chega ao conhecimento da autoridade e esta hipótese, então, seria uma hipótese que dá para assim, fazer uma ilação de uma autoacusação falsa, né, de crime em que nós teríamos aí uma figura tentada. Ele tentou fazer autoacusação, mas por um motivo alheio à sua vontade, o extravio da carta, ele não conseguiu consumar. E então, na forma unissubsistente não cabe tentativa, na forma plurissubsistente, em tese é possível pensar, como eu disse, embora na prática seja muito difícil de vir a acontecer. E a ação penal, no crime do 341, é pública e incondicionada, né? Preenchidos os requisitos de justa causa, né? Que para crimes de menor potencial ofensivo nós vamos oportunamente falar um pouco sobre a noção de justa causa, porque temos a tese de que ela não é exatamente a mesma noção dos outros crimes que não são de menor potencial ofensivo. Então, teremos um vídeo oportunamente tratando especificamente da justa causa para crimes de menor potencial ofensivo. Mas assim, havendo justa causa, o Ministério Público pode deflagrar a ação penal. Certo, meus caros? Então, sobre o crime de autoacusação falsa de crime, do artigo 341, são essas as nossas principais observações. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.